uma investigação inédita sobre a criminalidade no Brasil. Acesse entrelobos.com.br e saiba mais. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista e suspendeu o julgamento que analisava, em plenário virtual, a decisão do ministro Nunes Marques sobre a retomada do mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini. Nunes Marques derrubou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que havia cassado o parlamentar por criticar o sistema eleitoral. O mandado de segurança foi impetrado pelo suplente de Francischini, Pedro Paulo Bazana, que pede a suspensão da decisão. A defesa de Bazana alegava que Nunes Marques violou princípios constitucionais e a própria competência do STF ao reanalisar a determinação do TSE. Até o momento da interrupção, a ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, e o ministro Edson Fachin tinham votado pela suspensão dos efeitos da decisão de Nunes Marques. Para justificar seu pedido de vista, André Mendonça disse querer evitar decisões conflitantes no âmbito da Suprema Corte, já que o ministro Nunes Marques levou o caso para referendo da segunda turma do Supremo em votação que ocorreu na tarde desta terça-feira. Há pouco, por 3-2, o colegiado derrubou a decisão do ministro Nunes Marques. Gilmar Mendes, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski votaram contra. Nunes Marques e André Mendonça a favor da retomada do mandato por Francischini. O deputado Francischini divulgou um vídeo comentando a decisão. Nosso recurso extraordinário ainda não foi julgado no STF. Nossa batalha pelo mandato de 427 mil paranaenses não acabou. Tornou-se uma causa muito maior. A luta pela liberdade de expressão de todo cidadão nas redes sociais. Não vão nos calar. José Maria Trindade, como diz o deputado, o caso ganhou uma outra dimensão, né, Zé? Se tornou simbólico e abre até um precedente no campo jurídico, né, Zé? Exatamente, é isso mesmo. Olha, Fernando Francischini é um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, né? E ainda dos tempos em que o presidente Bolsonaro era deputado e ele foi um incentivador ali do início, do start da candidatura. Daí esse apoio do presidente que esperava que Fernando Francischini pudesse chegar ao fim do mandato, que ele obteve com a maior votação do Paraná de um deputado estadual. Essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral e agora confirmada pelo Supremo Tribunal Federal muda completamente o processo eleitoral. Equipara o uso das mídias sociais ao uso, acesso às mídias tradicionais, rádio e televisão, que são regidos por uma lei muito dura durante o processo eleitoral. É uma censura aos veículos eletrônicos de comunicação. Durante o processo eleitoral, é muito restrito. Nós, a partir do mês que vem, vamos ficar aqui muito limitados no trabalho, nos pingos dos is e de toda a mídia. É uma lei. Não é possível desobedecer a lei, porque senão haverá repercussão muito forte para a empresa e para nós, profissionais. E agora o Tribunal Superior Eleitoral, e confirmado no Supremo, diz o seguinte: esta mesma lei, ou seja, esse rigor, vale para as mídias sociais. Não é à toa que os integrantes do TSE foram atrás dos diretores destas plataformas digitais e fecharam acordos, ou seja, é um cerco para o uso restrito ou até uma prática de não usar os meios. O presidente Jair Bolsonaro faz, em tom de desabafo, o que ele, o presidente, chama de um alerta. Ele está alertando sobre a possibilidade de um desfecho não muito bom aí nesse processo. A corda está esticada a ponto de estourar exatamente quando o presidente diz que não é mais do tempo em que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Ele, o presidente Bolsonaro, dizendo que não é mais desse tempo. É interessante que ele fala que o fácil era estar do outro lado. E é verdade. Se o presidente estivesse como vaca de presépio, dizendo sim e aceitando todas as decisões e não reagindo a ataques contra ele que vêm de vários setores, ele estaria bem. Ninguém o atacaria, não atacaria sua família e ele estaria muito confortável. Mas a vida que ele escolheu, a atitude política dele, não foi em busca de confortabilidade, mas sim de uma ação para dar uma sacudida no Brasil. É por isso esse tom duro de desafio que o presidente adotou nesse discurso. É uma fala muito interessante que é para uma solenidade para a família, em defesa da família
e da vida. E o palácio estava lotado, o segundo andar lotado, a sala de cerimônias, né? Com a presença de religiosos, magistrados, representantes da sociedade, né? De várias religiões. Então, foi esse o momento e esse o palco desse discurso, desabafo, que o presidente chama de um alerta. Você, Ana? Vitor, nós estamos falando de um deputado que teve quase 500 mil votos, né? Quase 500 mil de votos. É muita coisa, o número é muito grande. Mas eu acho que já não é mais sobre o deputado e tudo isso que nós estamos vivendo já não é mais sobre o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele é um mensageiro aí do descontentamento da população, né? Do receio das nossas bases democráticas estarem sendo implodidas numa velocidade muito impressionante, né? Como temos falado aqui, todo dia falamos do STF/TSE, é o dia da marmota nos pingos, né? O feitiço do tempo, aquele filme. A gente acorda, chega aqui, vamos falar de alguma coisa, STF, TSE, ministros, inconstitucionalidades, canetadas tirânicas. Isso não é mais, tudo isso que nós estamos vivendo não é mais sobre o deputado Francisquini ou sobre o deputado Daniel Silveira ou sobre sequer o presidente Bolsonaro. É muito maior, porque políticos passam. O presidente Bolsonaro vai passar, seja agora ou seja daqui a 4 anos, o deputado Francisquini também, Daniel Silveira, mas o que for estabelecido agora dentro dessa ditadura do judiciário, se nós não brigarmos, né, com ênfase, como o presidente Bolsonaro muito bem colocou esse tom de desabafo, e de uma maneira muito aguerrida também, que é como o brasileiro se sente em relação ao Supremo Tribunal Federal, eles vão passar e nós vamos continuar vivendo, como o presidente também muito, muito bem colocou, escravos, né, presos sem algemas, né, escravos de uma ditadura aí bizarra. Juristas renomados, temos visto aí, como o doutor Ives Gandra e outros, a própria Procuradora da República, a doutora Tameia Danelon, todos muito preocupados com esse contexto de desrespeito absoluto à Constituição. E sobre questionarmos as urnas eletrônicas ou não, tivemos um deputado aí agora com 500 mil de votos cassado por questionar as urnas, investigações, tentativa de abertura de inquéritos com o presidente porque ele questiona as urnas, contas nas redes sociais que são derrubadas porque questionam as urnas. Não adianta, a chata vai ler de novo o pedaço do relatório da própria Polícia Federal a convite do TSE em 2016, que convidou a Polícia Federal exatamente para dar uma varredura, para ver o que podia ser melhorado nas urnas eletrônicas. E o relatório 2016, Bolsonaro nem no cenário ainda estava, e a Polícia Federal escreveu: não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Ou seja, exatamente o que o deputado Francisquini disse, a viagem do voto, o que você aperta na urna e o que chega lá no software. Está aqui, relatório da Polícia Federal. É fake news, senhores iluministros? Você, Fiuza, temos 2 minutos e meio. Ô, Vitor, a gente já viu que está se desenhando para o processo eleitoral um estado de coisas que atende pelo nome de censura, atende pelo nome de cerceamento e manipulação do ambiente de livre circulação de ideias. Quem tiver certeza do contrário, por favor, manifeste. Por que isso acontece? Por que esse estado de coisas acontece assim? Porque um deputado com 500 mil de votos é cassado, perde o seu mandato por conta deste pretexto, desta alegação, dessa retórica chamada fake news.
e as suas variações, desinformação, ódio. Isso aí é tudo grosseiro, isso é tudo primário. Vou perguntar aos juízes, aos procuradores, aos advogados, você não tem vergonha de não se manifestar contra essa grosseria, não? Vocês não têm vergonha de não gritar, de não se expressar em artigos, em discursos, em manifestações? O que é isso? Está todo mundo preocupado em agradar esse Supremo? É estranho, né? Então, assim, esse instituto, né, essa figura fake news, isso não é nada. Só que esse nada serve para retirar o mandato de um deputado eleito pelo povo com quase 500 mil de votos. Como é que fica? Eu vou dizer como fica. Qualquer manifestação durante a eleição de qualquer cidadão, tenha mandato ou não tenha mandato, seja candidato ou seja uma pessoa comum, será passível de perseguição. Vocês têm dúvida? Quem quer contrastar isso, diga qual é a salvaguarda depois do que aconteceu para uma medida igual, siamesa, contra qualquer cidadão brasileiro. Aí ele fez uma referência aos crimes que o Lula cometeu e pelos quais foi condenado. Podem muito bem, nesse tal acordo que o Zé lembrou e que é, de fato, uma outra excrescência, o acordo com as plataformas. Que acordo? O Telegram, o Twitter, o Instagram, o YouTube, vocês estão passando vergonha. Que acordo? Com base em que códigos? Com base em que conjunto de regras? Não tem acordo nenhum. Acordo para o que o Alexandre Moraes disser que é fake news, se disserem é fake news, e cortar a cabeça de um cidadão comum, cortar a conta, cortar o perfil, desmonetizar, prender e arrebentar. É isso. É essa a nova legalidade. Então, isso não é legalidade. Isto não é legalidade. Isso aí é um outro tipo de coisa. O que eu acho, Vitor, para concluir, que vai acontecer? Se, de fato, né, os senhores, os eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE levarem a cabo esse tipo de perseguição, eu tenho a impressão de que o país inteiro vai para a rua e não sai mais. Eu tenho essa impressão, posso estar enganado. O que eu acho é que a gente vive um momento de elevado esclarecimento da população. Ela não quer viver sobre uma coleirinha puxada por um gabinete, como está acontecendo aí ao redor do mundo. Eu tenho a impressão de que a população brasileira não quer viver assim. Ela tem demonstrado isso. Então, eu acho, posso estar enganado, talvez isso não aconteça. Realmente é muito difícil uma mobilização tão grande, mas nós já vimos mobilizações muito grandes. E aí aparecem esses burocratas, com esses ex-jornalistas dizendo isso é ato antidemocrático, isso é bolsonarismo. Eles estão vivendo aí, nessa realidade paralela, e acham que isso vai colar. Só que nas mãos deles tem milhões e milhões de vidas que estão sendo prejudicadas por esse estado de coisas e que estão preocupados com a possibilidade de um ex-ladrão, não é isso? De um ladrão que roubou, que foi condenado, etc. e tal, que de repente foi descondenado pelo Supremo. Essas pessoas estão preocupadas pelo fato não só da hipótese de ser governadas por um cidadão que já mostrou do que é capaz, como ser governadas por um cidadão eleito numa eleição que eles não têm a segurança da lisura. Então é isso. É um chamado construtivo. Senhoras e senhores, autoridades de todos os poderes, plataformas, não brinquem com fogo. Parem de apostar na conflagração. Porque se essa aposta continuar, a conflagração virá. E na conflagração, todos, absolutamente todos, perdem. O criminoso brasileiro ri da pena. Acesse entrelobos.com.br.